Mateus 15, versículo 21. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E diz assim a palavra do Senhor: E Jesus, partindo dali, foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daquela região, gritou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. E os seus discípulos, chegando perto dele, lhe pediram, dizendo: Despede-a, mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. E Jesus respondeu, dizendo: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela, chegando, o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Jesus, porém, respondendo, disse: Não é certo pegar os pães dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então Jesus respondeu e lhe disse: Ó mulher, grande é a sua fé, que seja feito conforme você deseja. E desde aquele momento a sua filha ficou curada. Glória a Deus. Podeis assentar, irmãos. Deus maravilhoso e grandioso. É uma alegria e um privilégio estar aqui nesta noite. No término desta campanha, eu creio que Deus, Ele não faz nada, absolutamente nada em vão. E o término desta campanha coincidir com esta palavra que o Senhor trouxe ao meu coração sobre a mulher cananeia. Deus é maravilhoso. Eu creio que talvez algumas mulheres, algumas pessoas entraram aqui hoje com muitos pedidos de orações, com muitas súplicas, porque a campanha é mulheres de joelho e famílias de pé. Então eu creio que muitas mulheres aqui entraram em silêncio, entraram com seus joelhos doloridos, de tanto buscarem ao Senhor por um esposo, por um filho, por uma filha, por alguém que está na sua família afastado dos caminhos do Senhor. Mas esta noite o Senhor tem uma palavra para o teu coração, em nome de Jesus. Cada luta travada em silêncio, Deus ouviu. Nós vivemos dias em que mulheres carregam em seus corações o nome de alguém em especial. E eu creio que você trouxe o nome de alguém especial esta noite. Mas o Senhor tem ouvido a tua oração. Ele tem visto a quem você tem buscado, por quem você tem buscado. O salmista declarou no Salmo 56: Tu contastes as minhas dores, pois as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Então saiba nessa noite que todas as lágrimas que você tem derramado, seja por um filho, por um pai, por uma mãe, seja por um neto, seja por alguém, pelo seu esposo, por alguém da sua família, Deus tem colhido as suas lágrimas e tem contado todas as suas lamentações. Que promessa maravilhosa. Deus, Ele conhece todas que estão aqui e todos que estão aqui presentes. Deus, Ele honra as mulheres que se colocam de joelho. A história, a Bíblia vai nos mostrar desde o começo da fundação da história que mulheres de joelhos têm resultado diante do Senhor.
Nós vimos que Ana, quando orou e chorou na presença do Senhor, Deus ouviu a sua oração e lhe concedeu Samuel. Nós vimos que Esther orou, jejuou diante do Senhor, e o Senhor ouviu a sua oração e salvou uma nação, salvou o seu povo. Nós vimos que Marta e Maria choraram para o Senhor Jesus, e Jesus Cristo ressuscitou Lázaro. Então esta noite o Senhor quer dizer para você que não existe oração que não seja ouvida pelo Senhor. Ele não está com os ouvidos tampados para não ouvir o seu clamor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ah, Jesus Cristo, Tu és maravilhoso. Nós vamos ver que antes de chegarmos na história da mulher cananeia, Jesus Cristo, ele vinha de um lugar que ele operava muitos milagres. Ele operou muitos milagres na Galileia. Ele ressuscitou, ele expulsou demônios, ele curou enfermos, ele curou cegos, e ele vinha de uma trajetória onde ele operava muitos sinais e maravilhas, onde as pessoas tocavam na orla de suas vestes e eram curadas. Porém, no meio do caminho, ele se encontra com os fariseus. E os fariseus, eles não estavam ali em busca de milagres de Jesus. Eles não estavam ali em busca de conhecer a Jesus Cristo. Eles estavam ali para provar Jesus Cristo, para envergonhar Jesus Cristo. Eles disseram, e os escribas e fariseus vieram de Jerusalém somente para confrontá-lo, dizendo assim: por que os teus discípulos transgridem a tradição dos anciões? Pois eles não lavam as mãos quando comem. Veja que os conhecedores da lei, os mestres da lei, os escribas da lei, eles não estavam preocupados com os milagres que Jesus Cristo estava operando. Eles não estavam preocupados com o que estava acontecendo naquele lugar. Eles estavam preocupados com o cumprimento das regras que homens impuseram, os anciões. Eles estavam preocupados com o lavar das mãos. O problema era a tradição religiosa do homem. Então Jesus responde com firmeza. Primeiro ele cita Isaías dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Depois ele fez uma declaração mais profunda. Jesus Cristo disse: mas o que sai da boca, o que contamina não é o que entra pela boca, mas é o que sai pela boca, porque procede do coração. Isto é o que contamina o homem. Não é como você tem se vestido, não é como você tem comido, não é como você tem orado, se de joelho, se de pé, se deitado, se sentado, se no ônibus. Não é. É o que sai do teu coração que contamina você e quem está perto de você. Jesus, ele estava ensinando que Deus, ele não procura uma religião baseada apenas em rituais. Ele procura corações transformados, corações quebrantados, corações que buscam, corações que reconhecem o seu poder, a sua grandeza, a sua soberania, corações que sabem aonde buscar o socorro. Ah, mas Jesus Cristo, ele sai dali, porque eles não queriam ouvir o que Jesus Cristo tinha para dizer. Mas havia alguém em Tiro e Sidom que precisava de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. E o versículo 21 vai dizer: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. Jesus, ele sai de uma cidade judaica, predominantemente de judeus,
conhecedores da palavra do Senhor, e ele entra numa terra de idolatria, numa terra pagã, numa terra onde havia erro, onde havia dor, tristeza, sofrimento. Mas ali ele vai encontrar alguém que é capaz de reconhecê-lo. Glória a Deus, aleluia. Marcos vai dizer que entrando numa casa, ele não queria que alguém ou soubesse ou reconhecesse. Contudo, ele não pôde se ocultar. Jesus buscava um momento de recolhimento. Ele buscava um momento de conversar com os seus discípulos. Porém, o que Jesus havia feito já havia passado as fronteiras da Galileia, as fronteiras de Israel. Tinha chegado em Tiro e Sidom, região pagã, região dos gentios. O que Jesus estava fazendo já chegou em outro lugar, já chegou em outra região. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Foi por ouvir falar de milagres, ouvir falar das libertações, ouvir falar das curas. Senhor Jesus, a palavra de Deus vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Eu creio que todos que estão aqui nesta noite estão neste lugar porque ouviram falar da palavra de Deus, ouviram falar que Deus ainda cura, que Deus ainda realiza sonhos, que Deus ainda opera milagres. Eu creio que ninguém saiu de casa à toa, mas vieram aqui porque sabem que aqui podem alcançar o milagre da parte do Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Em Mateus 15, 22 vai dizer: e eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Mateus, ele fez questão de dizer que aquela mulher era cananeia, e Marcos disse que ela era cirofenícia. Mateus quis dizer que ela era cananeia porque lembrava que os cananeus eram inimigos de Israel. Os cananeus eram idólatras, eram terríveis. E Cirofenícia, ela era da região da Síria. E aí vai dizer que, além dela ser cananeia, ela era gentia, ela era estrangeira, ela era descendente de um povo de idolatria. Morava em uma região que adorava Baal, que adorava Aserá. Mas se não bastasse, ela era mulher, aonde a sociedade rejeitava a mulher naquela época. A mulher não tinha espaço naquela época. Humanamente falando, ela não reunia nenhuma credencial para que ela recebesse do Senhor Jesus algum milagre. Assim como nós aqui esta noite não reunimos credencial, nós não somos merecedores do que Jesus Cristo tem para nos entregar nesta noite, mas a graça e a misericórdia dele tem nos alcançado todos os dias, e esta noite não vai ser diferente. Glória a Deus, aleluia. Mas havia algo diferente naquela mulher. Ela tinha algo diferente. Ela não reunia nada que desse para ela aptidão de receber o milagre de Jesus. Mas havia algo que ela tinha, que chamou a atenção do Senhor. Era a fé. Aleluia, Jesus. Quem nesta noite entrou nesta casa com a fé desvanecendo, com a fé pequena, porque já tem dias que vem orando, buscando por um milagre, buscando por uma cura, buscando pela libertação de algum parente, mas este é o último dia da campanha e até agora
vida. Até agora parece que o Senhor está em silêncio. Mas nesta noite, em nome de Jesus, eu profetizo que todos nós sairemos aqui desta noite com a nossa fé renovada e aumentada para a glória do nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Ela reconheceu quem era Jesus. Apesar de ela ter uma história terrível, apesar de onde ela vem, de quem ela é, apesar de ela apenas ter ouvido falar de Jesus, ela não conhecia as Escrituras, ela não conhecia as leis de Moisés, mas ela ouviu falar de Jesus. Ela reconheceu quem Jesus era. Ela disse: Senhor, Filho de Davi. Nós vamos ver que no Novo Testamento inteiro apenas 2 pessoas falaram Filho de Davi. Por que Filho de Davi? Reconhecendo que ele era o Messias. Uma mulher estrangeira, pagã, reconheceu que Jesus era o Messias. Veja que os escribas, conhecedores das leis, conhecedores das escrituras, dos profetas que disseram que viria o Messias, que operaria milagres e sinais, eles não reconheceram quem era Jesus Cristo, mas aquela mulher reconheceu quem era Jesus. Aleluia. Ela reconheceu que Jesus era o rei prometido nas Escrituras. Quando Jeremias disse: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E Isaías disse: porque um menino nos nasceu, e o principado está sobre os seus ombros. Glória a Deus. Observe que ela não conhecia as Escrituras. Ela não conhecia as Escrituras. E os fariseus conheciam as Escrituras de ponta a ponta. Eles já nasciam lendo as Escrituras. E eles não foram capazes de conhecer quem Jesus era, porque o seu coração estava preocupado com a religiosidade, o seu coração estava preocupado com a religião, não estava preocupado com os sinais que Deus estava operando ali na terra. E aquela mulher não estava preocupada com religião, não estava preocupada, ela estava preocupada em salvar alguém da sua família, e reconheceu de pronto, porque o seu coração trazia fé. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É possível se conhecer a Bíblia de ponta a ponta, é possível se ler a Bíblia várias vezes. Contudo, também é possível que mesmo lendo e relendo a Bíblia, estudando, fazendo teologias e vários cursos, não se conheça quem realmente é Jesus. Não é o quanto você lê, mas é o quanto você busca, é o quanto você ora, é o quanto você busca intimidade com o Senhor, que vai dizer, que vai te mostrar quem é realmente Jesus Cristo na tua vida. E ela disse: tem misericórdia de mim. Ela não pede justiça, ela pede misericórdia, porque quem conhece a misericórdia de Deus sabe que quem chega diante dele e apresenta as suas petições, ele ouve. Ele pode até se calar, mas ele ouve. Aleluia, Jesus. Há um detalhe que chama a atenção. Ela não diz: tem misericórdia da minha filha. Ela diz: tem misericórdia de mim. Por que ela diz? Porque quando um membro da família sofre, toda a família sofre. Quem ama sofre junto,
junto, chora junto. Talvez você esteja aqui carregando exatamente essa dor. Você olha para alguém e vê-lo fora dos caminhos de Jesus te causa dor. Talvez seja um esposo, uma esposa, um filho, uma filha, uma mãe, um pai, um irmão, um neto, e isso te causa dor. Talvez alguém que serviu um dia ao Senhor e hoje está afastado dos caminhos do Senhor, isso te traz dor e sofrimento. Foi exatamente isso que aconteceu com aquela mulher. Ao ver a sua filha sofrendo, causou dor nela. E ela disse: Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha filha sofre. Se a minha filha sofre, eu sofro. Se o meu pai, a minha mãe sofrem, eu sofro. Se o meu esposo, a minha esposa sofre, eu sofro também. Senhor, tem misericórdia de mim. Glória a Deus. E é isso que mulheres de oração fazem. Elas transformam a dor na família no motivo para intercessão diante do Senhor. E eu creio que é por isso que vocês estão aqui esta noite. Glória a Deus, aleluia. Aquela mulher não pediu riquezas, não pediu posição, não pediu reconhecimento. Ela levou diante de Cristo aquilo que ninguém poderia fazer por ela, aquilo que a medicina não podia fazer, aquilo que um amigo, um vizinho não podia fazer. Ela levou diante do Senhor algo que somente Jesus Cristo poderia fazer. Sua filha estava miseravelmente endemoniada. Isso significa que aquela menina poderia estar há muito tempo naquela situação e ela já deveria ter buscado outros métodos, outros deuses, mas nada surtiu resultado. Mas este dia chegou em que ela teve um encontro com Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Porque a palavra de Deus diz que não é contra a carne nem contra o sangue que devemos lutar, mas sim contra as potestades e os principados. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E é por isso que o tema desta campanha é tão profundo: mulheres de joelho e famílias de pé. Porque quando uma mulher se coloca de joelho diante de Deus para interceder pela sua família, ela está declarando que ela acredita que Deus pode mudar o rumo da história, que Deus pode curar, que Deus pode salvar, que Deus pode libertar, que Ele continua operando. Glória a Deus, aleluia. Mas aí, Jesus Cristo, porém, não lhe respondeu nada, não respondeu palavra alguma. Ela conhece quem Jesus é, ela clama, ela derrama o seu coração, mas Jesus permanece em silêncio. Quantos aqui nesta noite estão na fase do silêncio do Senhor? Quantas aqui nesta noite estão nesta fase do silêncio do Senhor? Talvez você esteja pensando: Senhor, eu tenho te buscado há tanto tempo, eu tenho buscado por essa situação há tanto tempo, eu tenho enfrentado essa luta, essa batalha há tanto tempo, e o Senhor não me diz nada e nada tem acontecido. Muitas pessoas no lugar dessa mulher, que não tinha nenhuma característica para ser atendida por Jesus Cristo, teria desistido ali. Assim como muitos de nós que estamos aqui hoje. Talvez alguém te disse para desistir, porque Deus está em silêncio, é porque Ele não quer falar com você, é porque Ele não vai fazer, é porque Ele não vai ouvir você. Quantas de nós tivemos motivos para desistir, mas você ora, continua buscando, continua apresentando a sua família diante do Senhor.
Mas essa passagem nos ensina uma verdade preciosa. O silêncio de Jesus nunca significa ausência de amor. O silêncio de Jesus é apenas um teste para ver a nossa perseverança e a nossa fé. Como anda a sua perseverança nesta noite? Como anda a sua fé nesta noite? O silêncio de Jesus tem te dado vontade de desistir? O silêncio do Senhor tem te dado vontade de desanimar? Aleluia, Jesus. Deus, Ele trabalha enquanto nós ainda não conseguimos enxergar. José passou anos sem entender o propósito do Senhor, mas ele não desistiu. E Deus o honrou. Ana continuou orando. Quantos anos subindo ao templo para agradecer algo que ela não tinha. Mas um dia o Senhor a honrou. O silêncio de Deus não significa que é para você parar. Aleluia, Jesus. Essa mulher nos ensina a fé verdadeira. Ela continua confiando em Jesus. E eu quero fazer uma pergunta nesta noite. Como você reage quando Deus permanece em silêncio por um tempo? Aleluia, Jesus. Porque a resposta dessa mulher vai nos ensinar uma das maiores lições dessa passagem. Aleluia, Jesus. E aí, os seus discípulos dizem, chegando ao pé dele, rogam-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. Se não bastasse o silêncio do Senhor, ainda vem mais barreiras para ela. Quero que vocês imaginem essa cena. Aquela mulher havia deixado a casa, havia vencido medo, rompido barreiras, rompido preconceito, havia encontrado Jesus, mas justamente quando estava perto da resposta, vozes quiseram fazer ela parar. Despede-a. Qual voz você tem dado ouvido? A quais vozes vocês têm dado ouvido? Aquela voz que te diz: você já está cansada, já lutou o suficiente, basta, chega, não vai ter resultado, não vai ter milagre, volta para sua casa. Para que vir neste culto? Para que fazer esta campanha? Para que continuar orando? Para que continuar de joelhos? Para que continuar buscando? Não está vendo que Ele não te ouve? Não está vendo que Ele não te responde? Não está vendo que Ele está em silêncio? A quem você tem dado ouvido? Aleluia, Jesus. Sempre existirão vozes tentando fazer você parar. Às vezes pode ser até alguém próximo de você. Às vezes pode ser apenas o inimigo soprando no teu ouvido. Se essa mulher tivesse desistido, ela não teria recebido o seu milagre. E eu creio que esta noite, mulheres e homens serão fortalecidos aqui para continuar persistindo, mesmo diante do silêncio do Senhor, mesmo diante do silêncio. Eu sei que a vontade de desistir às vezes é tão grande. Quem nunca pensou em desistir? Mas basta colocar o joelho no chão, basta clamar ao Senhor, que Ele te mostra que desistir não é uma opção, desistir não é
uma opção. Aleluia, Jesus. O inimigo, ele sabe que se ele conseguir fazer uma mulher parar, ele faz a família inteira parar. Porque a mulher é intercessora do lar. A mulher é quem busca pela família, quem acorda nas madrugadas, que sente as dores de todos. E se ele fizer apenas uma mulher da família parar, toda a família pode desmoronar. Mas eu quero que vocês observem um detalhe maravilhoso. Os discípulos disseram: despede-a. Mas Jesus Cristo não disse: vá embora. Isso nos mostra que podem até dizer para vocês: parem, não vão mais, não façam mais campanha, não ore mais, não busca mais, você já fez o que podia fazer, desista. Mas enquanto Deus não te disser para parar, não pare. Aleluia, Jesus. Continue orando, continue buscando, continue jejuando, continue clamando, continue de joelhos, continue perseverando. Aleluia, Jesus. A palavra de Deus vai dizer em 1 Tessalonicenses: orai sem cessar. E ainda em Colossenses 4 vai dizer: perseverai em oração. O quanto você tem perseverado? Às vezes o tempo do Senhor é para ver o quanto você deseja esse milagre, o quanto esse milagre é importante para você. Aleluia, Jesus. E aí Jesus responde: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aí ele ainda diz: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. À primeira vista essas palavras parecem duras, pesadas. Mas Jesus Cristo não estava rejeitando aquela mulher. Ele estava revelando aos discípulos a ordem do plano de Deus e ao mesmo tempo trazendo à luz a profundidade da fé daquela mulher. O que ele quis dizer ali? Que primeiro ele veio, Jesus Cristo veio para os filhos e depois para os gentios. Ele não estava humilhando aquela mulher, mas existem muitos crentes mimizentos que ao ouvir uma frase dessa já se sentiria rebaixado, humilhado, já se sentiria menosprezado, viraria as costas e iria embora. Aonde já se viu me chamar de cachorrinho? Aonde já se viu falar desse jeito comigo? Eu peço socorro, eu peço ajuda e me ofende. Muitos teriam ido embora. Mas Jesus Cristo sabia exatamente aonde ele queria chegar. Ele estava conduzindo aquela mulher para que a sua fé fosse revelada diante de todos. E sabe o que mais impressiona? Ela não se ofendeu. Ela não se ofendeu. Quantos aqui, quantos de nós se sentem ofendidos porque o irmão não deu a paz do Senhor, não deu bom dia, porque o pastor passou direto e não falou a paz do Senhor, não cumprimentou, porque foi escolhido para varrer, para limpar? Quantos se sentem ofendidos porque não recebeu um oi e um bom dia e decidem mudar de igreja e decidem abandonar a fé porque Deus não ouviu, porque o pastor não deu atenção, porque não recebeu uma oração e decidem abandonar a fé, abandonar a casa do Senhor. Mas veja como esta mulher, ela tinha um propósito, e o propósito
propósito dela era buscar a salvação para a sua filha. Quando nós temos um propósito, não há barreira que nos impeça de receber e buscar do Senhor a bênção. Aleluia, Jesus. Ela não estava ali para defender a reputação dela, não, mas eu sou isso, eu sou aquilo. Ela estava ali, buscando pela sua família, assim como muitos de nós nesta noite. E então, ela chegou e ela o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Marcos vai dizer que ela lançou-se aos pés de Jesus. Ela se jogou aos pés de Jesus. O que você tem feito na sua causa, pela sua causa? Tem verdadeiramente se lançado aos pés do Senhor? Ou ainda está com restrição? Eu vou orar só mais um pouquinho. Se Deus não me responder, eu não vou mais orar. Eu não vou continuar. Eu vou buscar mais um pouquinho só. Você tem verdadeiramente se lançado aos pés do Senhor, se derramado, se rasgado na presença dEle, como essa mulher fez? Ela se lançou e o adorou. Depois de tanta rejeição, ela ainda assim o adorou. Glória a Deus. Percebemos que na caminhada dessa mulher, ela foi rejeitada. Jesus Cristo ficou em silêncio. Os discípulos mandaram despedi-la. Jesus disse que os pães eram para os filhos e não para os cachorrinhos. E ainda assim, ela o adorou. Quantos de nós temos adorado ao Senhor na dor? Quantos de nós fizeram um jejum de gratidão ao Senhor diante da dor? Quantos de nós têm louvado, glorificado ao nome do Senhor diante do silêncio, diante da rejeição daquilo que nós buscamos? Porque às vezes o Senhor rejeita aquilo que nós estamos buscando. Porque às vezes Deus diz não para aquilo que nós estamos buscando. E aí, diante do não, nós sabemos verdadeiramente adorar. É fácil adorar quando os armários estão cheios. É fácil adorar quando a família está no caminho do Senhor. É fácil adorar quando as bênçãos estão chegando. É fácil adorar. Mas diante da dor é que o Senhor testa e verifica a nossa fé. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Nem sempre Deus muda primeiro as circunstâncias. Muitas vezes Ele primeiro aproxima o nosso coração dEle. Talvez você esteja aqui lutando há anos por alguém da sua família. Mas perceba uma coisa: você ora mais hoje do que antes. Perceba que hoje você depende muito mais do Senhor do que antes. Você conhece mais a palavra. Você luta mais. Você aprendeu a confiar. Se não fosse o tempo da espera, se não fosse o tempo da dor, se não fosse o tempo do choro, se não fosse o tempo do lamento, você não teria aprendido a confiar no Senhor. Você não teria aprendido a ter intimidade com o Senhor. Porque a intimidade vem na dor, a intimidade vem no choro, a intimidade vem na lágrima. A mulher cananeia terminou muito mais perto de Jesus, porque primeiro ela se aproximou
aproximou e depois ela se lançou aos pés do Senhor. Quantos aqui nesta noite estão dispostos a se lançar aos pés do Senhor? Independente da situação que você esteja enfrentando nesta noite, se lance aos pés do Senhor, com o coração quebrantado, contrito, humilhado, reconhecendo que Ele pode operar um milagre na sua vida. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Ela fez como Jó, que disse: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Abacuque também declarou: ainda que a figueira não floresça, todavia eu me alegrarei no Senhor. Glória a Deus. O que isso nos ensina? Nos ensina que Jesus Cristo não é um caixa eletrônico, que nós vamos lá e sacamos a bênção que nós queremos, que Ele só serve para nos dar bênção, para responder nossas orações, para dar aquilo que precisamos. Isso nos mostra o verdadeiro adorador, que é aquele que Ele busca. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Quando Deus permanece em silêncio, qual tem sido a sua reação? Você se afasta ou se aproxima mais de Deus? Você desanima ou continua de joelhos? Porque a mulher cananeia, ela nos ensina 3 atitudes. Ela permaneceu, ela se aproximou e ela adorou. Talvez seja exatamente isso que Deus queira nos ensinar nesta noite. Aleluia, Jesus. Nessa noite o Senhor quer falar conosco. Nesta noite o Senhor quer falar conosco o quanto nós temos se aproximado de Jesus Cristo. E aí a mulher cananeia diz: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seu Senhor. Que resposta extraordinária! Ela não discutiu, ela não questionou, ela não quis se justificar, se apresentar, ela não tentou provar que ela merecia aquele milagre. Ela apenas se lançou sobre a misericórdia de Jesus Cristo. Em outras palavras, estava dizendo: Senhor, eu sei que eu não mereço, eu sei quem eu sou, mas eu também sei quem Tu és. Glória a Deus, aleluia. Ela reconheceu que Jesus era tão poderoso que apenas uma migalha dele era capaz de transformar toda a sua vida, a sua casa, a sua família, libertar a sua filha. Que fé era esta? Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Isso nos lembra o centurião, lá em Mateus 8, que diz assim: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e meu criado sarará. Aleluia, Jesus. Uma única palavra de Jesus muda qualquer realidade. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas antes, o que havia naquela mulher para que Jesus dissesse: grande é a sua fé? Porque Jesus nunca disse para os fariseus que, por eles serem conhecedores extremos da palavra, a fé deles era grande. Mas ele disse àquela mulher que conhecia tão pouco, mas tinha tanta fé,
E ele disse para ela: a improvável, a incapaz, a não merecedora, a última da lista, que era tão grande a fé dela. Aleluia, Jesus. Por que a fé dela era grande? Porque era humilde. Aleluia, Jesus. Ela disse: sim, Senhor. Ela não tentou negociar com Jesus. Ela reconheceu a sua autoridade. Ela disse: Senhor. A humildade abre espaço para a graça do Senhor Jesus Cristo. Aonde temos deixado a nossa humildade? Aonde temos deixado a nossa humildade? Porque o Senhor diz que um coração contrito, quebrantado e humilde, Ele não rejeita. Talvez esse tempo da espera que você esteja passando, talvez esse tempo do silêncio que você esteja passando, seja o tempo do despertamento da tua humildade. Seja um tempo de quebrantamento, tempo de derrubar soberba, tempo de derrubar autoridade, tempo de derrubar egocentrismo e tempo de trazer à vida a humildade e o quebrantamento do Espírito. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. A fé dela também era perseverante. Ela não desistiu. Ela continuou. Ela persistiu. E ela tinha uma fé que se aproximava de Cristo. Aleluia, Jesus. E a fé dela era uma fé que adorava em meio à dor. Era uma fé que adorava em meio ao silêncio. Uma fé que adorava em meio à rejeição. Uma fé que adorava enquanto ela não tinha recebido o milagre. Era uma fé que adorava. Aleluia, Jesus. E agora, depois de toda essa caminhada, depois de vencer todas as barreiras e permanecer e aproximar e adorar, Jesus finalmente fala. E então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a sua fé, seja feito isto para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Jesus não elogiou o sacrifício dela. Jesus não elogiou quanto tempo ela se ajoelhou. Jesus não elogiou como ela adorava. Jesus olhou para aquela mulher e viu o que ninguém via: a fé. Aleluia, Jesus. Você tem mostrado para o Senhor como anda a sua fé? O Senhor tem visto como está a sua fé? Porque Ele sonda os corações. Hoje nós cantamos: sonda o meu coração. E aí quando você fala: Senhor, sonda o meu coração, o que é que o Senhor Jesus vai encontrar no seu coração? Ele vai encontrar mágoa, Ele vai encontrar ressentimento, Ele vai encontrar orgulho, Ele vai encontrar vergonha, Ele vai encontrar quebrantamento, Ele vai encontrar fé verdadeira. O que é que o Senhor Jesus vai encontrar no seu coração quando você disse: sonda-me? Aleluia, Jesus. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Observe um detalhe maravilhoso: a filha não estava ali. Quem estava diante de Jesus era aquela mulher. Hoje, por quem você está buscando, pode não se encontrar aqui neste lugar. Hoje seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, pai, mãe, parente, pode não estar aqui neste lugar hoje. Mas se existe um buscando por aquela alma, apenas um buscando, o Senhor é suficientemente misericordioso para ouvir e visitar a tua casa neste momento. Enquanto você está aqui, o Senhor Jesus Cristo
misericordioso para alcançar o teu lar nesta noite, para alcançar a tua família nesta noite, para alcançar a tua vida nesta noite. Não é necessário que a pessoa esteja presente, mas é necessário que o teu coração tenha verdadeiramente fé e esteja disposto a continuar buscando, e esteja disposto a se quebrantar diante da presença de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. A distância não é impedimento para Jesus. Aleluia, Jesus. Agora, depois de tudo isso, eu volto a fazer a mesma pergunta que eu te fiz no começo. Como está a tua fé? Quando você chegou aqui, e agora ouvindo que essa mulher cananeia passou e enfrentou e não desistiu, como é que está a tua fé nesta noite? Aleluia, Jesus. Ela começou carregando uma necessidade e terminou carregando uma promessa cumprida. Ela saiu de casa preocupada com a sua filha, e ela voltou para casa contemplando o agir de Deus. Talvez você ainda não tenha visto, aleluia, aquilo que você tanto espera, mas uma coisa essa mulher nos ensina: que o silêncio não te faça parar, que as vozes não te façam parar, que as circunstâncias não te façam parar. Continue fazendo o que essa mulher fez. Continue buscando, adorando e confiando, porque famílias permanecem de pé quando existe apenas um de joelho, orando e buscando na presença do Senhor. Eu peço que todos fiquem de pé em nome de Jesus.